estava jovem quando entrei no hospital, um lugar que, por muitos anos, considerara meu segundo lar. Como médico, acostumei-me ao ambiente clínico, ao cheiro característico de antisséptico e à constante trilha sonora de monitores cardíacos e respiradores. Mas naquela noite, tudo mudou. Eu estava encarregado de um paciente em estado crítico, cuja situação se deteriorava rapidamente. Seu quadro clínico era um enigma, desafiando todas as minhas habilidades e conhecimentos. No entanto, meu compromisso profissional me impelia a lutar pela vida daquele homem. À medida que as horas avançavam, eu me afundava em um estado de exaustão física e mental. Os esforços para estabilizar o paciente eram infrutíferos, e a sala do hospital transformou-se em um palco de desespero silencioso. Então, aconteceu. O monitor cardíaco emitiu um sinal agudo, anunciando o que eu mais temia. Seu coração, que já estava em um ritmo irregular, cedeu. A sala ficou em silêncio por um momento, como se o próprio hospital estivesse lamentando a perda. Naquele instante, algo em mim quebrou. O peso do fracasso se apossou de cada fibra do meu ser. Eu havia perdido pacientes antes, mas este caso em particular carregava um peso obscuro, uma sensação de derrota que me assombraria para sempre. Desde aquela noite, eu evitei entrar na sala onde perdi o paciente. O simples pensamento de cruzar o limiar daquela porta me provocava arrepios. A sala, uma vez impessoal e fria, agora era habitada por sombras que só eu conseguia enxergar. O cheiro de antisséptico tornou-se um aroma de luto, e a luz fluorescente parecia mais sombria do que nunca. O corredor que levava àquela sala tornou-se meu próprio corredor da angústia, um caminho que eu evitava a todo custo. Eu podia sentir o olhar acusador das enfermeiras e colegas, questionando minha ausência. Mas a verdade era que eu não conseguia suportar a ideia de reviver aquele momento de impotência e perda. As noites se tornaram uma sucessão de insônias, enquanto a imagem do paciente se repetia em meus sonhos. Sua face pálida e os olhos sem vida assombravam minha consciência, e eu acordava suando frio, sentindo-me como se estivesse à beira de um precipício emocional. Minha carreira como médico tornou-se um labirinto de dúvidas e remorsos. O hospital, que uma vez fora meu refúgio, transformou-se em um território sombrio, e o ato de salvar vidas tornou-se um fardo insuportável. A decisão de não entrar naquela sala, apesar de racionalmente compreendida como evasão, era a única forma de preservar minha sanidade em meio ao caos emocional. Agora, enquanto me afasto do hospital, carrego o peso daquela noite como uma sombra persistente. O eco dos suspiros finais daquele paciente continua a assombrar meus dias, e a sala onde tudo aconteceu permanece como uma câmara de horrores em meu subconsciente. O compromisso que um dia me impulsionou a abraçar a medicina agora é um fardo que carrego, uma cicatriz profunda que não posso esquecer. O medo de enfrentar a perda, misturado ao remorso, criou um abismo entre mim e o juramento que um dia fiz. Aconteceu durante uma noite tempestuosa no hospital, quando a chuva batia nas janelas como dedos impacientes clamando por entrada. Eu, um médico que dedicava a maior parte das noites ao plantão, estava prestes a viver uma experiência que mudaria minha perspectiva sobre o inexplicável. Era um daqueles turnos em que o tempo parecia esticar-se até o infinito. Pacientes em seus leitos, máquinas zumbindo, e o eco distante dos passos das enfermeiras que corriam para atender às necessidades daqueles que dependiam de nossa ajuda. Mas, naquela noite, algo estava prestes a desafiar as leis da realidade que eu conhecia. Recebi um chamado para atender um paciente em estado crítico em um dos quartos mais remotos do hospital. O corredor parecia mais longo do que nunca, e cada passo ecoava no vazio sombrio. Ao chegar ao quarto, deparei-me com um paciente idoso, cujos olhos, mesmo na fraqueza,
carregavam uma intensidade que não se alinhava com sua condição. O monitor cardíaco ao lado da cama pulsava em um ritmo irregular, ecoando a instabilidade de seu coração. Tentei avaliar a situação da maneira mais objetiva possível, mas algo na atmosfera daquele quarto parecia carregado de uma energia indescritível. A lâmpada tremeluzia e uma sombra, mais densa que as outras, parecia se contorcer nos cantos do quarto. Enquanto eu administrava cuidados ao paciente, uma voz sussurrou ao fundo. Inicialmente achei que fosse minha própria mente, cansada da exaustão da noite, mas os sussurros persistiam, formando palavras indistintas que pairavam no ar. O paciente começou a murchar diante dos meus olhos, como se algo sugasse a própria essência de sua existência. Seus olhos se encontraram com os meus, e naquele momento, uma sensação de frio cortante me atravessou. A temperatura do quarto pareceu cair, enquanto a intensidade do olhar do paciente aumentava. Fui compelido a deixar o quarto por um instante, buscando clareza na sala de descanso dos médicos. Enquanto aguardava, as vozes sussurrantes aumentaram em intensidade, e agora eu podia discernir palavras que pareciam ecoar de um passado distante. Ao retornar ao quarto, encontrei o paciente em um estado que desafiava qualquer explicação lógica. Ele não estava mais lá. O leito estava vazio, como se a própria cama tivesse absorvido sua presença. O monitor cardíaco permanecia em silêncio, e a sombra densa havia desaparecido. A enfermeira de plantão, ao ser questionada, não tinha conhecimento de qualquer transferência ou evento em comum. O paciente simplesmente desaparecera. Ao revisar os registros, encontrei apenas um vazio, como se o próprio hospital tivesse apagado qualquer rastro de sua existência. Naquela noite, enquanto a chuva continuava seu lamento lá fora, me deparei com a inescapável realidade de que algo além da compreensão humana havia ocorrido. O inexplicável entrelaçou-se com o cotidiano, e a linha que separa a ciência da escuridão se tornou borrada. Desde então, todas as noites de plantão carregam a lembrança daquela experiência. O corredor escuro, os sussurros indistintos, a sombra que dançava nos cantos dos quartos. Tudo permanece como uma marca indelével em minha mente. A medicina que eu uma vez acreditara ser fundamentada na lógica e na razão, agora parece ser apenas uma fina camada que encobre as complexidades sombrias que espreitam nos bastidores do hospital. O desconhecido, sussurrando suas histórias no silêncio das noites tempestuosas, continua a desafiar minha compreensão do que é real. Sentado na sala de autópsia, com a luz fluorescente cintilando sobre os corpos pálidos que ocupavam as mesas de aço inoxidável, me vi imerso em um mundo onde a fronteira entre a vida e a morte era constantemente desafiada. Sou o Dr. Luciano Lopes Real, um médico forense cuja vida profissional é marcada por histórias que sussurram a fragilidade da existência humana. Naquela noite específica, as sombras dançavam nas paredes frias do necrotério e a atmosfera estava impregnada de um silêncio pesado. Enquanto examinava um corpo recentemente chegado, a sensação de estar sendo observado me atingiu como uma lâmina gelada. Olhei ao redor, mas as figuras na sala estavam imóveis, testemunhas silenciosas da dança macabra da morte. Os murmúrios de conversas distantes ecoavam pelos corredores vazios do necrotério. Talvez fossem apenas ecos da vida cotidiana, mas naquele ambiente, os sons ganhavam uma qualidade sobrenatural. À medida que mergulhava nas entranhas da morte, a linha entre o que era tangível e o que pertencia às sombras começava a se distorcer. Um som distante chamou minha atenção, um ruído abafado que parecia surgir de algum lugar além das paredes de concreto. Ignorando inicialmente, retomei meu foco no corpo diante de mim. No entanto,
se algo ou alguém estivesse arrastando-se pelas sombras escondidas. Decidi explorar a origem do som, como um médico curioso que busca explicação para fenômenos aparentemente inexplicáveis. À medida que me aventurei pelos corredores sombrios, a sensação de que não estava sozinho aumentava. As sombras pareciam se contorcer em resposta à minha presença, dançando uma dança antiga e assustadora. Foi quando cheguei a uma sala isolada, uma extensão pouco utilizada do necrotério que raramente explorava. Ao abrir a porta, uma luz fraca revelou uma cena que desafiava toda a lógica médica. Corpos, meticulosamente dispostos em mesas, com olhos vazios que pareciam seguir meus movimentos. O som abafado que inicialmente me levou até ali tornou-se mais nítido, uma melodia dissonante que ressoava nas entranhas do necrotério. Os corpos, agora, pareciam responder à música sombria, seus membros rígidos movendo-se em uma coreografia macabra. Atônito, observei a cena surreal diante de mim. A linha entre o que era possível e o que pertencia ao reino do impossível desapareceu. O necrotério, normalmente um domínio de silêncio e ordem, transformou-se em um palco de horror, onde os mortos pareciam dançar ao som de uma música inaudível. Em meu estado de choque, recuei da sala, fechando a porta atrás de mim. A melodia dissipou-se e a ordem foi restaurada. O silêncio voltou a envolver o necrotério, mas as imagens daquela noite assombrariam meus sonhos por anos a fio. Desde então, evito aquela sala isolada, temendo que os corpos, que uma vez desafiaram a morte em uma dança macabra, possam ainda guardar segredos que a mente humana não está preparada para compreender. O necrotério, um lugar destinado a aceitar os limites da vida, tornou-se um reino de sombras, onde a fronteira entre realidade e pesadelo permanece indefinida.